Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, prenunciando oportunidades redentoras para todos nós, nos reunimos em nome de Jesus, sentindo-lhe a presença em nossas vidas, através do seu Evangelho de amor e dos prepostos do seu amor na terra, benfeitores espirituais, responsáveis por este Evangelho. Neste ambiente simples e acolhedor, Senhor, emoldurado pela natureza viva que nos cerca, com a brisa leve que o vento traz e o doce aroma das flores, elevemos o nosso pensamento a Jesus, para buscarmos as sintonias felizes com o bem e com a verdade. Mestre querido e bom, ensina-nos, Senhor, a trabalhar servindo, a amar perdoando, a doar o que trouxemos de melhor em nós, uns em favor dos outros, para que este dia em nossas vidas seja um dia laboroso, operoso no bem constante. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos amigos espirituais que aqui estão, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Meu reino não é deste mundo. E nós estamos construindo a compreensão do que é então o reino de Deus e de que mundo é este que Jesus fez referência. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Vós o dissestes. Eu sou rei, eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Na verdade, Jesus se reconhece para os humanos da terra como mestre. Ele se disse ser o mestre, eu sou o mestre. E na condição de mestre, é aquele que educa o espírito, né? O mestre é aquele que nos educa. E qual era a educação que Jesus trouxe para a humanidade da terra? Jesus trouxe o que era a lei divina, porque Jesus era, foi e é, né? Sempre esteve conosco, a manifestação pura da lei de Deus, Jesus. Por isso ele era o mestre, por isso ele é o modelo e guia, por isso ele é o caminho, a verdade e a vida, sem o qual não chegamos a Deus. Então, isso significa dizer que quando Jesus trouxe a compreensão das leis de Deus nas boas novas, porque ali nas boas novas é a própria manifestação da lei divina. Ele trouxe leis que, se despertadas em nossa consciência, construiriam reino interno, reino íntimo,
esse reino íntimo é a edificação da felicidade possível na terra, chamado reino de Deus ou reino dos céus, que é a mesma coisa. Então, nós temos trazido algumas mensagens sobre como Emmanuel compreende, né, o reino dos céus. Deixa eu só achar aqui. E vamos novamente falar sobre o reino interior, que eu acho importante a gente refletir melhor. Então, Jesus veio para estabelecer no íntimo do espírito verdades de vida eterna, que eram as boas novas do reino de Deus, que quando vivenciadas, elas estariam representando o reino de Deus na intimidade do espírito. Então, no reino interior diz assim: não podemos esperar por enquanto que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. Lembram que ontem nós falamos do alvorecer, que é o acordar progressivo, e Emmanuel faz aquela belíssima imagem, o acordar do nascer do sol e o acordar do nosso espírito que estava nas sombras e vai caminhando para a luz progressivamente. Assim é o reino de Deus. Então não é algo súbito que se imponha porque alguém leu alguns livros que falem sobre o bem. Nós temos que, lógico, trazer o conhecimento para sairmos da ganga da ignorância, mas precisamos aprender a experienciar as leis. Jesus, reconhecendo em nós uma lentidão evolutiva, possibilitou que essas leis se manifestassem em nós através de um planejamento. Então, fomos colocados em ambientes, em circunstâncias favoráveis para que esse conhecimento da verdade já pudesse ser experiência para nós. Do contrário, não haveria erguimento de reino de Deus em nós. Não fosse o aguilhão da dor, não fosse os desafios de todos os dias, não fossem os testemunhos a que somos convidados. Sem experiências renovadoras, ninguém edifica a verdadeira felicidade, que é o reino de Deus, né? A influência dele é manifestada no mundo em todas as coletividades. Entretanto, referimos-nos às massas humanas. Somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Né? Isto não está relacionado a querermos ou não querermos evoluir. Está relacionado ao tempo daquele espírito, ao quanto nós daremos ou não conta das nossas atribuições. E até porque aquela experiência, para ser uma experiência relevante, ela precisa ser experienciada ao longo de várias reencarnações. Aí eu digo, olha, agora estamos experientes nesse aspecto. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo, porque aqui está falando da massa humana, né? Do mundo, das coletividades. Agora vamos trazer para a intimidade do espírito que somos. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Então, olha aqui, quando a gente fala que a individualidade é genuína, que somos espíritos absolutamente distintos uns dos outros, embora semelhantes, no que se refere a essa distinção?
o arcabouço de experiência ao longo dos milênios, neste e em outros planetas, nos difere uns dos outros. Então, o reino íntimo, o reino interior é composto de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades, tendência, vocação, que é o tropismo do espírito. Então, nesse plano, o ensino do Evangelho pode exteriorizar-se em obras imediatas. Então, voltando, nós podemos dar ritmo e celeridade ao nosso processo evolutivo. Só nós podemos fazer isso por nós mesmos. E vamos convir que a grande maioria de nós aguardamos que a vida nos conduza. Não é verdade? Estamos aguardando que as forças, os acontecimentos nos conduzam. Então, é chegado o tempo em que somos convidados a nos conduzir voluntariamente e conscientemente, sem precisar dos recursos externos do mundo ou de planejamentos reencarnatórios que acontecem à revelia da nossa vontade para nos conduzir ao progresso. Esse tempo, amigos, já passou para nós. Se nós não podemos mais alegar ignorância quanto às leis e quanto a nós mesmos, porque esse é o ponto, se eu já não sou tão mais ignorante quanto a quem sou, aceitarei mais as leis. Se eu tiver ignorante quanto a quem sou, vou me rebelar perante a força das leis. E aí nós retardamos a edificação do reino de Deus em nossa consciência. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Esse é um ponto que nós vamos ter que entrar profundamente nos nossos evangelhos. É se nós temos afeição por Jesus. Ou se Jesus é para nós aquele que eu espero que me sirva. Que eu estou dizendo para Jesus, será que eu estou nesse ponto? Vinde a mim, Senhor. E é o inverso, né? É Jesus nos convidando a vir ter com Ele. É Jesus que nos diz, vinde a mim. Nós é que temos que fazer o movimento ascensional, voo ao Cristo, pelos caminhos dos sentimentos. E os sentimentos se manifestam através da caridade. E nós estamos dizendo assim, Senhor, vinde a mim, venha me servir. Então nós invertemos muitas questões e para dizermos assim, e somos afeiçoados do Mestre. Enquanto o trabalhador expia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Então, aqueles que vivem tão somente para as questões externas do mundo, estará perturbado, porque o reino é interno. O reino é íntimo. Se não aproveita os recursos para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido entre Deus e Mamon. É assim que a grande maioria de nós ainda vivemos, divididos entre os apelos do mundo que não são apropriados ao nosso progresso e ficamos cegos para as oportunidades que são chamamentos de Jesus em nossas vidas. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal.
causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. Muitos barcos estão à deriva, ao sabor das ondas, ao sabor do vento, ao sabor das intempéries. Muitas vezes nos sentimos como barcos desgovernados, em que a água leva para um lado e o vento leva para o outro. Muitas vezes nos sentimos divididos entre o bem e o mal. Então, o reino de Deus, que é a edificação da consciência, que começa com os sentimentos, é a nossa obra. Então, qual é a obra do Espírito? É o quanto do reino de Deus, no simbolismo, está edificado em nós. Então, o caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem, semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Então vamos refletir. Irmãos, como nós temos falado e comentamos ontem, esse reino de Deus, ele precisa ser construído. E nós não fazemos uma construção material se não nos empenharmos. Nós não levantamos uma casa se nós não projetarmos essa casa, mesmo que seja um risco no papel de pão. Nós precisamos, para construir esse reino de Deus em nós, de nos dedicarmos à melhoria de nós mesmos. Traçarmos metas espirituais. Olhar ao redor de nós, observar aquilo que é para nós fonte de perturbação e estudar a nós mesmos para que façamos as modificações necessárias para que estas fontes de desequilíbrio cessem em nós, não externamente. Para que essas fontes de desequilíbrios continuem existindo externamente, mas não nos desequilibre internamente. Isso é meta espiritual. Isso é a construção do reino de Deus em nós. Porque se aquilo que nos perturbava 10 anos atrás continua nos perturbando hoje, significa que não avançamos? Significa que ainda não compreendemos? Significa que estamos aderidos aos efeitos sem entender de maneira nenhuma a causa de nada. Então, o espírito que está fazendo esta construção íntima, o que o atormentava há 5 anos atrás, não o atormenta mais. Obviamente que novas circunstâncias e situações e desafios surgem, que passam então a trazer dificuldades para nós. Mas, já tendo aprendido o caminho de se autossuperar, o que nos perturba hoje, daqui 3 semanas, não será mais fonte de perturbação, porque a gente já aprendeu como lidar com aquilo que vem de fora, através da mudança daquilo que está dentro.
Então, isso é a construção do reino dentro de nós. E uma frase que a Célia falou hoje para nós, que precisa ser ampliada no entendimento profundo, é que os sentimentos que se estruturam em valores, eles são construídos a partir da caridade. Quem são os espíritos que amam? Os caridosos. Os que priorizam o outro, a necessidade real do outro. Esse é o espírito que ama. Porque, de novo, outra vez, nós não estamos falando naquele amor que é sinônimo de apego, que junto dele tem ciúmes, tem disputa, tem posse. Não é disso que nós estamos falando, porque isso, obviamente que isso não é amor, isso não é nada, isso é uma perturbação, né? Nós estamos falando do amor que compreende, do amor que ilumina, do amor que segue junto. É disso que nós estamos falando. E esse amor, ele se estrutura na base da caridade, sermos caridosos uns com os outros. Por isso que é muito importante que nós possamos compreender o que seja mesmo o amor. Um dos temas, se não o principal tema, mais estudado, mais grafado, mais tratado na humanidade. Amor, morte, são os temas mais abordados pela humanidade. A gente aborda, mas a construção não depende de entendimentos intelectuais apenas, mas de uma vivência das leis divinas. Então, nós precisamos amar tudo que nos cerca. Aquele amor que não quer nada para si. Esse é o amor. Esse é o amor que Jesus veio exemplificar para nós. Então, quando a gente olha para alguém e diz, eu te amo, e esse alguém pode ser um transeunte, pode ser um membro da família, pode ser, enfim, é porque eu sou capaz de fazer tudo por você sem pensar em mim. Eu sou capaz de te ajudar, de te amparar, de te oferecer o que eu sou, do que eu sou, sem querer recompensa por isso. Isso é o amor. Então, é evidente que é com amor que a gente vai construindo o reino de Deus dentro de nós. Daí a importância de nós fazermos essa investigação íntima. Cada um vai pensar em si. Hoje, no dia de hoje, sexta-feira, que 20 de outubro de 2023, o que é que me perturba hoje? Cada um vai pensar, o que é que mais me perturba hoje? É alguém? É uma situação? É uma circunstância? É uma não aceitação de alguma coisa? Cada um vai pensar. Vamos refletir sobre isso. Vamos dar um minuto para a gente encontrar de pronto o que nos perturba hoje. Muito bem.
Agora vamos fazer a segunda pergunta. Há quanto tempo isso nos perturba? O tempo que isso nos perturba revela quanto tempo faz que a gente não altera nada em nós, a ponto de modificar a forma de lidar com isso que nos perturba. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Porque alguém pode dizer assim, o que está me perturbando nesse momento é uma questão financeira. Mas espera aí, como nós falamos na quarta-feira, quanto tempo, há quantas existências nós enfrentamos isso? Quando estávamos na Idade Média e não éramos senhores feudais, nós tínhamos problema financeiro. Falta de comida, falta de roupa, falta de saúde, falta de muita coisa. Nós tínhamos problema. A gente não aprendeu lá? Viveu e não aprendeu? A ponto disso ser perturbação de novo? Mas antes da Idade Média a gente também já viveu isso. E a gente vem vivendo essa situação há quanto tempo? E isso, quando nós nos tornarmos espíritos simples e vivermos com o necessário, isso não será mais perturbação. Não será. E outros vão dizer, não, a minha perturbação é a minha filha, é a minha esposa, é o meu marido, é o meu irmão, enfim, é o vizinho, é o chefe. Esse reino está parado. A construção desse reino de Deus em mim está parado. É igual aquela construção que a gente começa, compra o terreno, põe lá 5, 6 tijolos, levanta uma parede e fica aguardando ter uma disposição para prosseguir. E o tempo passa e fica lá os escombros. Porque aquilo que a gente começa e não conclui, a gente não chega em lugar nenhum. Não dá para habitar. Então, esse reino de Deus é um ambiente que nós vamos habitar. E que será extremamente agradável. E o que é que nós estamos falando? Vai chegar um momento que eu vou dizer para mim mesmo, é extremamente agradável conviver comigo. Eu comigo mesmo. Por quê? Porque eu não sou um espírito atormentado. Cheio de conflito que termina um, começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro, não acaba nunca. Porque as transformações não se processam a nível do espírito. Vai chegar um dia que esse reino de Deus estará suficientemente construído para ser extremamente agradável eu comigo mesmo. Aqueles momentos que eu vou ter de intimidade comigo, momentos intimistas, e que eu vou ficar extremamente equilibrado e não enlouquecida, porque eu tenho que sair à cata de uma companhia, porque se eu não tiver com alguém, eu não suporto a solidão. Porque a solidão significa eu comigo mesmo. E como eu não tenho construções dentro desse reino de Deus, eu não aguento estar comigo. Olha a importância de nós entendermos isso. Então, aquelas pessoas que são muito irritadas, que todo tempo está pronto para agredir, que todo tempo está pronto para acusar alguém, esses espíritos não fizeram ainda as suas construções. Então, em geral, esses espíritos, eles querem muito a companhia das pessoas. Mas as pessoas fogem delas, porque é desagradável a companhia. E elas não aguentam ficar sozinhas, porque não aguentam ficar no nada que elas são. Olha como é complexo tudo isso. Nós temos que nos rever.
mudar esta forma de ser e fazer essas construções íntimas. Isso é o reino de Deus, a construção. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, que nesta hora abençoada do nosso dia, o Senhor possa de nós se aproximar, nos envolvendo em vibrações de equilíbrio e paz, de bom ânimo e de serenidade. Que estejamos uns pelos outros. Que nesta hora em que o Senhor nos envolve em vibrações de equilíbrio e paz, possamos entrar em sintonia com aqueles amigos espirituais que nos auxiliaram a reencarnar, que estão ao nosso lado, que nos envolvem em vibrações de equilíbrio e paz, de bom ânimo e de serenidade. Que possamos, Mestre, estar uns pelos outros. Que possamos, Jesus, nos entregar com alegria e bom ânimo na construção de nós mesmos. Que neste dia glorioso, luminoso das nossas vidas, que recebemos a oportunidade sublime de aprender a servir e a amar, possamos estruturar em nós a luz que viemos construir, com a convivência amiga e fraterna com todos que nos cercam. Mil vezes obrigado pela sua presença, Jesus, pelo seu amor. Socorre nossos irmãos necessitados de paz e luz, de saúde e de bom ânimo. Esses irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam serem visitados nesta hora, recebendo do amparo de que são necessitados. E nós outros, Senhor, que estejamos uns pelos outros, aprendendo a nos amar como o Senhor nos ensinou, para que possamos retornar ao mundo espiritual com mais luz e mais entendimento. Se por nós, agora e sempre, que assim seja.